Da perspectiva, tá bom. Da perspectiva de Lucas, eu acabo gostando bastante que ele se encontra em Lucas 5, no capítulo 5. E o episódio em si, novamente, é um episódio conhecido, apesar de que, para mim, basicamente, as partes mais interessantes do texto, que é a pesca maravilhosa, né? Não é nem o fato de eles terem pego bastante peixe, mas a maneira em que o episódio se constrói. E Lucas vai falar o seguinte para gente. E eu tô lendo da versão da Nova Almeida atualizada, que é uma tradução que foi feita há pouco tempo atrás e tem se mostrado em vários momentos um pouco melhor aos ouvidos do que a Almeida atualizada, que é aquela que a gente está mais acostumado, tá? Então pode diferir um pouco daquilo que você tem na sua Bíblia. Mas diz assim: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. O lago de Genezaré, Lucas ele usa essa expressão, né? O lago de Genezaré, mas na verdade a gente está mais acostumado a ouvir o Mar da Galileia, né? É o mesmo corpo de água ali na região norte de Israel, mas a gente está acostumado a, a ouvir o tal do mar, né? Não, o Mar da Galileia, o Mar da Galileia. Que na realidade o Mar da Galileia não é um mar mesmo, né? Não é água salgada, é água doce, não tem conexão com, com o mar mesmo de verdade, com o Mediterrâneo, nada. Então, se você for analisar de maneira mais pragmática, digamos assim, é de fato um lago, não tem nada a ver com o mar, mas é um lago muito grande. Pra você tem uma ideia, ele tem o perímetro dele, né? Então a borda dele dá cerca de 53 quilômetros, dá 21 quilômetros de comprimento por 13 de largura. Então, de uma parte do lago, você não consegue enxergar muitas vezes a outra parte. E Lucas, ele, quem sabe um pouco mais detalhista nesse sentido, ele acaba dando o nome alternativo, digamos assim, que é o Lago de Genezaré, que não é, de fato, a maneira como o lago era conhecido na época e hoje também não. E a Bíblia diz que as pessoas apertavam a Jesus, elas gostavam de estar na presença de Deus, de Cristo, né, ouvindo a palavra de Deus, e elas corriam então ali para aquele, para aquele local. E tem dois aspectos nessa manhã que eu queria compartilhar, que gostaria de pensar com vocês. No versículo 2 ele diz assim: ele então viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Primeira coisa é a maneira e o momento em que Jesus chega na vida dos discípulos, né, daquelas pessoas. E a gente conhece a história. Ele acaba mais para frente, a gente sabe que ele vai fazer a pesca. Mas a maneira que ele chega na vida daqueles homens, daquelas pessoas, em que eles estão lavando as redes, né? E eu fico pensando que é algo que até hoje, né? Se você vai nas cidades litorâneas brasileiras e você vê as pessoas pescando, isso é algo ainda bastante comum. Agora, ao mesmo tempo, Jesus chega num momento em que, quem sabe, da perspectiva dos pescadores, não era, quem sabe, o melhor momento, né? Você você tá terminando o teu serviço para ir para casa e alguém chega para te pedir alguma coisa. Não sei se você já passou por essa experiência e você está trabalhando a noite inteira e lá pelas tantas, na hora de ir embora, né? Ou seja, no momento final do teu trabalho, no momento em que você está sonhando com tudo menos o teu trabalho, né? Você está preocupado em ir para casa, você está preocupado hoje, né, para gente, em chegar, você quem sabe está com fome, né? Você precisa sair do trabalho, comer alguma coisa, você precisa ir para casa, tomar um banho, ver as crianças e fazer os afazeres domésticos, né? E descansar. Quem sabe você quer dormir, ainda mais se você já trabalhou de noite. E pelo menos essa foi a minha experiência. Eu já trabalhei virando a noite, né? Trocando a noite pelo dia.
E na época da faculdade ainda, eu morei na Irlanda e um ano que eu tranquei, eu trabalhava de noite em vez de dia. E mesmo que você trabalhe as mesmas horas que você trabalha de dia, parece que trabalhar de noite é pior. Você se sente mais cansado e tudo mais, e quando chega amanhã, você quer ir para casa. Você não quer saber de mais nada. Então Jesus ele chega num horário, quem sabe que da perspectiva dos pescadores não era o melhor. Era um horário, quem sabe, inconveniente. E seria muito fácil para aqueles homens, quem sabe, falar assim: ah, Jesus, volta outra hora aí, fala depois, sei lá, né? Volta num lugar em que a gente esteja descansado. Ou quem sabe olhar para Jesus e falar assim: não, eu volto para casa e mais tarde eu volto. Mais tarde eu volto, né? Lá no interior do Paraná, de onde eu venho, na região de Sudoeste ali, o pessoal tem uma expressão que eles sempre falam, quando eles querem ser educado, mas eles querem cortar a conversa, ou eles querem deixar, sabe, alguma coisa para depois, ou simplesmente falar que não, eles sempre falam assim, deixemos, deixemos então, deixemos. A maneira educada que eles falam, ainda mais os colonos ali, os alemães, né, eles falam deixemos então, deixemos então. Mas na realidade, a maneira que eles falam assim, não, agora não, eu não quero saber disso daí, não quero ouvir disso daí, né? Eu fico pensando que aqueles homens poderiam ter falado isso. E na nossa perspectiva, na nossa vida, eu imagino que muitas vezes a gente acaba fazendo isso, fazendo aquilo que os discípulos não fizeram naquela ocasião, né? Que é justamente se deparar com a voz de Cristo num momento da nossa vida em que às vezes a gente não quer que ele fale. E a gente acha inconveniente, né? Muitas vezes. Às vezes a gente está num período da nossa vida que a gente quer saber de outras coisas. A gente não quer saber de Cristo. E ele chega nesse momento, num momento em que possivelmente aos nossos olhos seja um momento inconveniente. Porém, da perspectiva dele, é uma perspectiva de muita bênção. E a gente vê, a gente sabe a história, que no final da história as coisas acontecem. Mas naquele perspectiva, naquele momento, quem sabe não seria o melhor de todos os momentos, né? Um momento que a gente está cansado, muitas vezes, do trabalho dessa vida, né? Cansado de apanhar, muitas vezes, do inimigo, cansado dos problemas familiares, cansado de sofrer enquanto aqui nessa terra, e Jesus chega nesse momento. E a gente pode se deparar, olhar e falar: eu não, eu estou muito cansado para Jesus nesse momento, eu estou muito ocupado. E os afazeres da vida e o cansaço que esse mundo carrega, muitas vezes acaba fazendo com que nós não atendamos o convite de Jesus naquele momento. Versículo 3 diz assim: entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se no barco, ensinava as multidões, né? Jesus ele utiliza o tal do barco de Pedro como se fosse o púlpito, né? E isso em si já traria uma grande lição para a gente, porque aquilo que nós temos, independente do que seja, se torna na mão de Jesus uma, uma grande ferramenta na pregação do evangelho. E a gente poderia se deparar aqui, mas eu vou continuar e diz assim, versículo 4: quando acabou de falar, ou seja, quando ele acaba o sermão dele, as pessoas estavam ali ao redor do lago, ele diz para Simão: leve o barco para o lugar mais fundo, ou seja, é, quem sabe a tua Bíblia diz assim, ao largo, né? Ao largo. Ao largo significa uma distância maior, mas de fato o texto original diz vai mais fundo, que é uma maneira no português, é uma expressão que no português a gente ainda tem, quando a mãe diz para a criança assim, olha, não vai no fundo, que isso significa? Não vai na parte mais longe, né? Fique na beirada. Então eles provavelmente estavam na beirada do lago e agora Jesus fala, ó, vai lá no fundo, ou seja, vai mais para dentro do mar, né? Ele lancem as redes
para vocês pescarem. A resposta de Pedro: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, não pegamos nada, mas sobre essa tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam uma grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então eles fizeram sinais com os companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los e foram, encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem, né? Possivelmente a tua Bíblia diz quase irem a pique, ou seja, quase afundarem, né? Então, a grande pesca, o momento maravilhoso da, do milagre de Deus na vida daquelas pessoas. Mas, novamente, não é bem nos peixes que eles pescaram que eu queria me concentrar. Versículo 8 diz assim: vendo isto, Simão Pedro se prostrou aos seus pés, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração dele se apoderou muito. E de todos os seus companheiros, Tiago, João, os filhos de Zebedeu, né, os dois irmãos que eram seus sócios, e Jesus finalmente diz: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. E é um momento interessante que tudo aquilo que eles queriam aconteceu. Tudo aquilo que eles queriam aconteceu. Pedro ele diz assim: Senhor, a gente pescou a noite inteira e não veio nada, mas sobre essa tua palavra a gente vai fazer. Eles lançam as redes, os peixes vêm, eles quase afundam, é muito peixe, eles chamam o barco do João, né? O João e o Tiago, eles vêm, ajudam eles, enchem os dois barcos de peixe e eles conseguem chegar na praia. Ou seja, tudo aquilo que eles tentavam fazer, tudo aquilo que eles tentaram conseguir, naquele momento específico, que era o peixe, naquele momento específico, Jesus concede para eles. Pescador quer peixe, né? Então, o desejo maior do pescador é que quando ele pesque, ele consiga peixe. E eles conseguiram peixe, bastante peixe, muito peixe, mais do que eles precisavam. Mais peixe do que eles jamais viram na vida deles naquele momento. Ou seja, o pescador quer peixe. Se o pescador pesca peixe, ele tem sucesso. Se o pescador não pega peixe, ele tem fracasso. E naquele momento específico era o momento de mais sucesso na vida de Pedro, Tiago e João. Quem sabe o pico da carreira profissional deles foi aquele momento, onde eles mais pegaram peixe. E é naquele momento de maior sucesso, momento em que eles mais têm, que Jesus olha para eles e fala assim: pois é, agora que vocês têm bastante peixe, agora que vocês têm 2 barcos cheios de peixe, vocês têm mais peixe do que vocês precisam, deixa tudo e me segue. E não somente Jesus chega no momento inconveniente onde eles estão lavando as redes, mas ele pede para eles um negócio que naquele momento não é bem aquilo que eles gostariam de ouvir, quem sabe, né? Deixa tudo e me segue. E você sabe, irmãos, que às vezes isso me impacta bastante, mais do que os peixes ainda, porque eu vejo que isso acontece muito, sabe? E as pessoas falam assim, você sabe que é curioso, né? Mas eu, sem falar nomes ao mesmo tempo, eu, eu, eu acompanhei 2 ou 3 famílias nesses últimos tempos que têm conseguido um sucesso financeiro muito grande, sabe? E Deus tem abençoado eles e eles têm tido um sucesso muito grande. E ao mesmo tempo que o sucesso chega na vida deles, eles acabam se afastando de Deus, não vão mais à igreja, os filhos já não vão mais no clube dos bravadores, no clube de aventureiros. E você vê que o sucesso, aquilo que eles mais queriam na vida deles, tem se tornado uma desgraça na vida deles, né? Tem se tornado algo ruim. E não é só no campo profissional, né? Tem muita gente que fala assim: ai, Senhor, Jesus chega naquele momento e fala, né, com a pessoa, e a pessoa fala: ai, Senhor, eu tô com a vida tão bagunçada, mas olha, quando eu casar, montar minha família, daí volta aqui que eu vou te ouvir.
e a pessoa monta uma família, tá com a família ali, e é o momento que ela fala assim: "Ah, não, agora não, né? Eu tô com o barco cheio de peixe, eu não vou seguir esse tal de Jesus, né? Eu vou depois, deixa eu gastar os peixes primeiro", né? Ou a pessoa está desfrutando de um momento de saúde muito grande na vida dela, e ela fala assim: "Ah, não, eu sou novo ainda, eu tenho muita, sabe, muita vela para queimar ainda. Eu vou viajar, eu vou fazer isso, aquilo outro. Agora não, eu tô, sabe, eu tô com muito peixe no meu barco ainda e eu não vou deixar tudo para seguir esse tal de Jesus. Ah, não, agora não dá". Ou a pessoa fala assim: "Ah, não, senhor, eu tô, sabe, eu tenho que cuidar da minha vida, profissional ainda. Eu preciso terminar a faculdade, preciso, sabe, me aperfeiçoar em alguns momentos aqui. Não dá para eu deixar tudo e te seguir". E isso é bastante corriqueiro na nossa vida, né? E você, quem sabe, esteja passando por um momento de felicidade. E é interessante que o momento em que a gente mais deveria dar graças a Deus pelos milagres que ele faz, pelas bênçãos, muitas vezes é o momento em que a gente mais se perde, né? Eu me lembro muito do rei Ezequias. Não sei se você se recorda da história dele, a gente não vai ler, mas o rei Ezequias, no momento em que ele mais foi abençoado, quando ele estava à beira da morte para morrer, ele orou para Deus e falou: "Senhor, me cure, por favor, eu não quero morrer". E Deus olha para ele e fala: "Tá bom, eu vou te curar e você vai ter aí mais vários anos de vida". E quando ele recebe a bênção, ele é curado de uma doença mortal e Deus alonga a sua vida, é quando ele se perde. É quando ele fala assim: "Puxa vida, fui curado, o que que eu vou fazer agora? Vou louvar a Deus, vou seguir a Deus, vou atender o chamado de Deus, vou largar tudo e seguir o Salvador?". Não, ele vai fazer aquilo que ele bem entende da vida dele e ele se perde completamente. Por isso, irmãos, a gente tem a ideia, muitas vezes errônea, né? E a gente tem que entender que Jesus, de fato, ele faz convites na hora errada, digamos assim, e ele chega no momento inconveniente, da nossa perspectiva. Porque da perspectiva dele, ele sempre chega no momento certo e ele faz o convite certo para gente. Assim como o jovem rico, né? Era um pedido muito forte para ele: "Deixa tudo que você tem, dá aos pobres e vem me seguir". Ele não quis. Ao mesmo tempo, os pescadores, eh, que não tinham nada, de uma hora para outra, não tinham nada e agora têm tudo, e eles resolvem atender o chamado, eles resolvem largar tudo. E eu tenho certeza que, nunca mais Pedro, Tiago e João sentiram falta dos peixes que eles deixaram para trás. Eu tenho certeza que, se você ler o evangelho, você vai ver que ao fim de tudo, eles acabaram dando, assim como Jesus, né, deu a vida por nós, eles acabaram também retribuindo. Pedro e Tiago foram martirizados, né? Mais para frente, João acabou morrendo de velho, mas eu costumo dizer não por falta de tentativa, né? João foi o único discípulo que não foi martirizado, mas não foi por falta de tentativa, foi por uma proteção divina mesmo na vida dele. E eu tenho certeza, irmãos, que da nossa vida também, eu não sei o que que Deus tem te pedido agora. Eu tenho certeza que Cristo tem incomodado o teu coração. E talvez você possa pensar que não é o momento certo, mas é o momento certo. Se ele tem te feito um convite, se ele tem batido a porta do teu coração, é porque é o momento certo. Não é para depois. O momento melhor, mais apropriado é agora. E eu tenho certeza também, assim como ele tem me incomodado, eu tenho certeza que ele tem te incomodado também, tem pedido para que você deixe várias coisas na tua vida. O meu convite, a minha oração é que, independente do momento, independente de quantos peixes você tem no barco nesse momento da tua vida, que você deixe tudo para trás. Deixe tudo para trás e siga Jesus. Eu tenho certeza que essa será a melhor decisão que você vai tomar na tua vida. E você pode olhar para os peixes e falar assim: "Puxa vida, mas são tantos peixes", mas novamente, eu tenho certeza que você não vai sentir falta deles. Eu tenho certeza que olhando para frente, a bênção vai ser muito maior do que aqueles peixes que que
que você tem no teu barco. Lembrando que, assim como foi na história de Pedro, Tiago e João, os peixes só estão ali porque Jesus mandou os peixes ali, né? Então, às vezes a gente tem a impressão de que aquilo que a gente tem na nossa vida é porque a gente é muito bom, né? Pedro, Tiago e João poderiam ter olhado e falado assim: não, eu sou um pescador muito exímio, eu sou o melhor pescador de todos os tempos. Mas eles tiveram a consciência de que, na realidade, os peixes só estavam ali porque Cristo foi que levou os peixes ali. Então, muito mais do que seguir os peixes que Cristo mandou, eles seguiam o Cristo que mandou os peixes. Façamos assim também, irmãos. Deixemos aquilo que precisamos deixar para trás e olhemos para aquele que tem nos abençoado ricamente, grandemente em nossa vida, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu acho que agora a gente ora. Eu, Sim, pastor, que bênção, que mensagem linda. Agora o senhor ora e daí eu faço a última oração. Então, Amém. Oremos então. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado porque nesta manhã de sábado o Senhor nos acordou, nos trouxe até aqui, a fim de que nós pudéssemos, através da internet, através da tecnologia, Pai, que se faz presente em nossa vida hoje, te louvar, te engrandecer e ouvir um pouco da tua palavra, Pai. Nós sabemos que o Senhor conhece de todas as coisas, o Senhor sabe de todas as coisas, e o Senhor sabe o melhor momento para chegar, entrar em nossa vida. Querido Deus, da nossa perspectiva, muitas vezes o Senhor chega no momento inconveniente, momento que a gente está preocupado com tudo menos contigo. E é nesse momento, ó Pai, que nós oramos que o Senhor possa realizar o teu milagre em nossa vida. Querido Deus, se nós estamos preocupados com qualquer outra coisa, tudo menos Jesus, que o Senhor nos ajude, assim como aqueles discípulos, Pai, a largarmos as nossas redes, olharmos nos teus olhos e ouvirmos aquilo que o Senhor tem a dizer para nós, Pai. Aqueles pobres pescadores lá no Mar da Galileia, no Lago de Genezaré, tudo aquilo que eles queriam era peixe. A vida deles girava em torno do fato deles pegarem ou não peixe. E eles pegaram peixe, Senhor, muitos peixes. Nós conhecemos o milagre. E é nesse momento de maior sucesso, de maior bênção na vida deles, de maior realização, é que o Senhor pede para eles deixarem tudo para trás. Querido Deus, o Senhor, quem sabe, tem pedido a mesma coisa para nós, para que nós deixemos aspectos da nossa vida que, quem sabe, são bastante ligados àquilo que nós somos e àquilo que nós fazemos. Querido Deus, que se for esse o teu convite, deixarmos tudo para trás, que o Senhor nos ajude a te seguirmos. Que nós entendamos, ó Pai, que aquilo que nós temos e aquilo que nós somos vem de Ti. Por isso não faz sentido que nos apeguemos às coisas desse mundo, sendo que as coisas desse mundo foram criadas e nos dadas por Ti, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a seguir o nosso Senhor Jesus Cristo, a mesma maneira que os discípulos naquela manhã deixaram tudo e te seguiram, Pai. Abençoe as nossas famílias, abençoe aqueles que nós amamos, abençoe os nossos filhos, aqueles a quem nós temos orado. Onde quer que nós estejamos agora nesse momento, Pai, seja no Brasil, seja aqui nos Estados Unidos ou em qualquer outra parte do mundo, que o Senhor venha estar conosco, nos protegendo, e que o Senhor também, ó Pai, enquanto estamos na Tua presença, nos abençoe nesse dia sagrado e nos dê um dia abençoado na Tua companhia. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. amém. Querido Deus, maravilhoso Pai eterno, continuando, Senhor Deus, na tua presença, buscando, Senhor, o poder do alto. Te agradecemos imensamente, Senhor, por esta palavra de hoje. Obrigada por ter trazido o pastor Luan, um jovem, Senhor Deus, que decidiu, tomou a decisão de servir o Senhor, de seguir os passos do Senhor Jesus e traz essa mensagem tão linda, tão edificante aos nossos corações nessa manhã, para nos encher com o poder do Teu Santo Espírito. Muito obrigada, Senhor, por ele aceitar esse desafio, esse convite de vir aqui somar com a família do Go Six. Pai querido, essa mensagem me chamou a atenção
quando o pastor falou sobre Simão Pedro, que ele reconhece que é um pecador, reconhecendo assim que o Senhor Jesus é o Deus Todo-Poderoso e que agora faz o convite para nós, que nós possamos ser como Simão, reconhecer que somos pecadores, reconhecer que o milagre está nas tuas mãos, Senhor Jesus. Reconhecer, Senhor Deus, que nós necessitamos mais de Ti e que o Senhor tem dado, o que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, que possamos servir a outros. Pai, nos ensina nessa caminhada, ensina-nos a andar nas pegadas do Senhor Jesus, porque o Seu chamado é todos os dias da nossa vida. O Senhor tem chamado a nossa atenção de várias maneiras, Pai. Aqui no Go Six, todos os dias, nós temos um chamado para viver aquele dia intensamente com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos auxilia nisso, porque somos tão pecadores e muitas vezes nós queremos ficar com as migalhas. Pai querido, não permita que venhamos nos perder. Que essa palavra de hoje, Senhor, seja a palavra-chave no nosso coração de que o Senhor está nos chamando para seguir o Senhor. Seguir a Jesus é tudo. Pai, nos ajuda nesse dia de hoje, neste sábado maravilhoso que o Senhor já preparou para cada um de nós, que ao chegarmos na igreja, somando esta mensagem de agora com a que vamos ouvir logo mais, que possa, Senhor Deus, fazer a diferença na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, e que possamos transbordar esse amor imenso que o Senhor tem para conosco, para com outras pessoas. Mais uma vez eu te peço bênçãos especiais na vida do pastor Luan. A vida dele não deve ser nada fácil, Senhor, porque é um estudante, ele está terminando o seu doutorado. Ele tem os filhos dele, Senhor. Ele tem a esposa, ele tem a casa. E ele tem esse desejo no coração de servir o Senhor. Abençoe a vida dele, Senhor, de uma maneira muito especial. Encha ele com o poder do teu Santo Espírito. A família no Brasil, os pais, todos aqueles, Senhor Deus, que cercam a vida dele. Que o Senhor cerque com os anjos maravilhosos que o Senhor tem colocado já na vida dele. Continue abençoando, Senhor. Que os sonhos deles, o desejo que ele tem no coração, Senhor, que o Senhor possa abençoá-lo de maneira especial. Senhor, abençoe o nosso pastor Anderson. Abençoe todas as atividades que, quando ele falou, a agenda dele hoje é lotada, Senhor. Que o Senhor possa estar com ele, abençoando a vida dele, a vida da Débora, das crianças. E, Senhor, de uma maneira especial, derrama tuas bênçãos sem medida a cada um que abriu seu telefone aqui, Senhor, para ouvir essa mensagem. Nos enche com o poder do teu Santo Espírito, Pai, nesse dia de hoje, que possamos viver esse dia de hoje. Senhor, coloque pessoas na nossa frente, pessoas que estejam sedentas de ouvir a tua mensagem e que nós possamos estar preparados e prontos para abraçar, Senhor, que nós possamos servir. Talvez servir com uma palavra ou até mesmo na parte financeira, Senhor, nos ajuda a amar o próximo, a carregar os fardos um dos outros. Nos ajuda, Senhor Deus, para que a sua obra seja completa. Obrigada pela oportunidade de ouvirmos a tua mensagem nessa manhã. Louvado seja o teu nome para sempre, Senhor Jesus. E é no teu nome, Pai querido, Senhor Jesus, é no teu nome que eu te peço e eu te agradeço. Fica conosco nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém.